Princípio constitucional da individualização da pena. Você sabe quando ele se aplica? De que maneira ele se aplica? Vamos falar sobre este tema no vídeo de hoje. Olá, pessoal, uma grande satisfação ter você aqui no nosso canal. Aqui nós tratamos de direito penal, processo penal, legislação penal especial, direitos humanos, prática. Aqui nós temos mais de 300 vídeos tratando desses assuntos. Aqui, os seus comentários são sempre muito valiosos. A sua experiência na área jurídica criminal pode contribuir demais nas discussões aqui no nosso canal. Participe! E se você não é inscrito, se inscreva e acione o sininho para receber novas notificações, porque constantemente, semanalmente, temos vídeos novos aqui no nosso canal. Hoje eu gostaria de tratar com vocês do princípio constitucional da individualização da pena. Né? Um princípio muito importante e que já, trabalhado pelos tribunais superiores, conseguiu modificar situações previstas em lei. Né? Um caso marcante que nós tivemos foi da lei dos crimes hediondos, que eu vou tratar aqui para vocês como exemplo na individualização da pena. Este tema volta à baila, é sempre discutido, está sempre sendo discutido pelos tribunais, porque ele, inclusive, está em discussão no STJ acerca até da possibilidade de aplicação de pena abaixo do mínimo legal. Fizemos um vídeo, né, que nós vamos deixar aqui o link, se você não assistiu, desta discussão que está ocorrendo no STJ. Bom, muito bem. Princípio da individualização da pena. De início, gostaria de tratar com os senhores de que este princípio, esse princípio constitucional da individualização da pena, pode ser aplicado em 3 momentos diferenciados. O primeiro deles é aplicado pelo legislador. Individualização da pena pelo legislador. Por quê? Porque o legislador, ele observa na sociedade aquelas condutas ruins, aquelas condutas deletérias, aquilo que está gerando prejuízo para as pessoas de uma maneira geral. E o próprio direito civil não consegue resolver aquela demanda. Então entra em cena a última ratio do direito, que é o direito penal, para tentar resolver aquele conflito. Então, o legislador, a partir dessa observação daquelas condutas ruins, deletérias, e que só o direito penal pode resolver, ele tipifica determinadas condutas. Ele diz, aquele que fizer isso merece uma pena. Então ele disse em algum momento, olha, a pessoa que matar alguém, se a conduta for essa, matar alguém vai receber uma pena de 6 a 20 anos de reclusão. Então, pessoal, quando o legislador tipifica, quando ele cria um tipo penal, ele está aplicando o princípio da individualização da pena, porque ele está dosando para aquela prática ruim, delituosa, ele está dosando uma pena para aquilo, não é? Então, ele está individualizando. No mundo das coisas, né, aquela atitude merecerá aquela pena. Isso é uma individualização. Isso é o que se chama de pena em abstrato, porque o legislador, ele não fixa uma pena única. Ele não diz assim, praticou homicídio, receberá 6 anos, praticou roubo, receberá 4 anos. Não, ele diz, a pena é de tanto a tanto. Isso porque os homicídios não são todos iguais, os roubos não são todos iguais, há muitos outros fatores para serem analisados. Então, com base na gravidade em abstrato daquela conduta, o legislador prevê uma pena também em abstrato, com o mínimo e com o máximo, individualizando a pena. Num segundo momento, a individualização da pena é aplicada pelo juiz.
Sim, pelo juiz de conhecimento, pelo juiz da vara criminal, aqui expondo vara criminal de uma maneira genérica, né? Constando aqui todas as espécies de vara criminal, do júri, GCRIM, etc. Muito bem. O juiz, analisando o caso em concreto, verificando tudo que envolve aquele crime e resolvendo condenar o réu, ele então vai aplicar a pena em concreto. Ele se baseia naquela pena em abstrato que havia sido prevista pelo legislador e, aplicando circunstâncias concretas, ele poderá majorar a pena, diminuir, né, e dosar aquela pena entre os limites do mínimo e o máximo ali, de acordo com o que prevê a legislação. Essa individualização da pena, essa transformação da pena que era em abstrato numa pena em concreto, ela é aplicada por um critério trifásico de aplicação de pena, de acordo com o artigo 68 do Código Penal, que prevê que na primeira fase são analisadas as chamadas circunstâncias judiciais, do artigo 59. Na segunda fase, são analisadas as atenuantes e também as agravantes genéricas, sendo que as agravantes estão previstas no artigo 61 e 62 e as atenuantes no 65 e também no 66. Já na terceira fase, nós temos as causas de diminuição e de aumento de pena. E essas não têm um artigo específico. A primeira fase é artigo 59, a segunda fase, 61 e seguintes, mas na terceira fase não tem um artigo específico porque estão espalhadas na legislação. Você encontra no Código Penal, na parte geral, na parte especial, em legislações esparsas, as seguintes instruções. Em tal circunstância, a pena deverá ser aumentada de 1/3, deverá ser reduzida de 1 a 2/3, deverá ser aumentada em 1/6. Enfim, toda vez que o legislador disser aumenta 1/3, diminui pela metade, diminui de 1 a 2/3, são causas ali de aumento e diminuição. Por exemplo, a tentativa. A tentativa pode reduzir a pena, de acordo com o artigo 14, inciso 2 do Código Penal, pode reduzir a pena de 1 até 2/3. Então, você vai pegar a pena do crime consumado e fazer essa redução de 1 a 2/3. Em que fase de aplicação da pena? Na terceira fase. Então, perceba que está muito presente esse princípio da individualização da pena, né, no momento em que o juiz aplica essa pena, transformando a pena que era em abstrato numa pena em concreto. O terceiro momento de aplicação do princípio da individualização é na execução penal. Porque a execução penal não é idêntica para todos os cumpridores das penas e também das medidas de segurança. Alguns poderão ser contributivos, poderão resolver trabalhar, estudar, respeitar as pessoas, as autoridades. Outros serão recalcitrantes, não vão querer saber trabalhar, estudar, vão fazer rebelião, vão desrespeitar todo mundo, vão praticar crime dentro da cadeia. Então, diante dessa análise do cumprimento das penas e também das medidas de segurança, cabe ao juiz da execução aplicar uma individualização da pena, como esta pena está sendo cumprida. É diferente da outra. Então, esse que está cumprindo desse jeito merece um tratamento, aquele que está cumprindo de outra maneira merece outro tratamento. Esse é o princípio da individualização da pena. Pois bem, por isso, normas, regras, leis que generalizam e dizem, olha, tem que ser aplicado igual para todo mundo, né? Todo mundo vai ter sempre a mesma forma de tratamento. Essas leis
tendem a violar o princípio constitucional da individualização de pena. Foi o que aconteceu com a lei dos crimes hediondos, que quando do seu nascedouro, lá em julho de 1990, previa que a pena deveria ser cumprida integralmente em regime fechado. E aí, isso serve para Chico e serve para Francisco. Dá para entender? É para todo mundo. Então, todo mundo, independente do que o sujeito fizesse ou deixasse de fazer, ele teria que cumprir a pena integralmente em regime fechado. Pois bem, o STF, baldados outros tribunais terem opiniões diferentes, o STF, por 16 anos, entendeu que isso estava certo. E depois, através das mudanças, dos componentes do STF, dos ministros, e do entendimento da Constituição Federal de uma maneira um pouco mais profunda, entenderam então que violaria o princípio da individualização da pena. Não posso generalizar. Eu não posso dizer que ninguém tem direito a uma progressão de regime, porque há pessoas que realmente não terão esse direito porque não o farão por merecer, outras farão. Tudo tem que ser analisado individualmente, né? Daí a individualização da pena. O próprio pacote anticrime trouxe regras muito duras. Por exemplo, hoje, com a alteração do artigo 112 da LEP, há casos em que a progressão de regime só se dá com 70% do cumprimento da pena. Né? Então, quer dizer, não é integral o regime, mas 70% é quase que uma generalização. Ou seja, praticamente todo mundo que for condenado, né, por aquele determinado crime só vai progredir com 70%? Será que isso não feriria o princípio da individualização da pena? Há uma discussão, isso ainda vai chegar nos tribunais superiores para a gente saber se realmente há esse ferimento ou não. O próprio crime de extorsão mediante sequestro com morte, né, quando ele teve alterada a sua pena, e hoje em dia é assim, a pena de 24, mínimo de 24 anos e máximo de 30 anos de reclusão, muitos se levantaram para dizer que essa criação, que essa pena, essa individualização aí feita pelo legislador, né, não estava de acordo com a Constituição Federal. Por quê? Porque praticamente todo mundo que praticasse um crime de extorsão mediante sequestro com morte receberia a mesma pena. Ah, mas tem uma variação, professor, de 24 a 30 anos, tem ali uma variação. Mas, enfim, quem aguenta 24 anos está muito próximo de 25, de 26. Fato é que, na verdade, o entendimento dos tribunais é que essa fixação de pena não fere o princípio da individualização. Porém, há uma discussão nesse sentido, né? Então, o princípio da individualização da pena cada vez mais presente nos casos concretos, né, em que nós vamos analisar tudo que envolve pena, desde a sua formulação pelo legislador, desde a sua aplicação pelo juiz de conhecimento e também da sua fiscalização no momento da execução da pena. O princípio da individualização da pena é extremamente importante. E você, o que você acha? Você concorda com o que eu falei? Tem algum exemplo diferente? Algum doutrinador, algum professor seu, a sua opinião é diferente? Coloque aqui nos comentários, porque os comentários são sempre muito bem-vindos. Um grande abraço e até a próxima!